O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva, e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite, servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino, a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo, conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Pelas bênçãos de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus e Maria Santíssima, presentes aqui na igreja de Santa Rita e aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Celebramos hoje a festa da apresentação do Senhor. Depois de 40 dias do tempo do Natal, em que celebramos o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o texto do evangelista Lucas nos apresenta que Maria e José foram cumprir um ritual, costume entre os judeus. Este ritual era de apresentar o menino, pois a lei judaica dizia que todo primogênito do sexo masculino pertencia a Deus. Portanto, os pais deveriam fazer a oferta do sacrifício como resgate do filho.
As famílias ricas ofertavam o animal mais nobre, que é o cordeiro. E as famílias mais pobres, como Maria e José, e o texto nos deixa explícito isso, ofertavam um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Essa era a oferta dos pobres, das famílias mais pobres. E quando Maria e José vão ao templo para este ritual, é justamente porque eles, sendo tão piedosos e devotos do Senhor, do Pai, desejam consagrar o Filho, fazer essa oferta. No sentido lógico, não teria a necessidade, porque Jesus é Filho de Deus. Porque Jesus é aquele que foi enviado pelo Pai, já é de Deus. Não precisava desta consagração ritual. Mas Deus quis que o seu Filho nascesse numa família humana, no seio, na casa de Maria e José. E por isso, eles cumprem tudo aquilo que eles aprenderam, que é a sua experiência de fé, e passam para o menino Jesus. E a consagração, portanto, não ficou reduzida só neste episódio, pois todos aqueles que pertencem a Deus, todos aqueles que receberam o batismo, são consagrados a Deus. É pelo batismo que nós somos e recebemos essa filiação divina, é bem verdade. Já marcamos na nossa alma para sempre essa pertença a Deus. E ser consagrado é exatamente isso, ser separado para Deus. Mas ao longo da nossa vida cristã, Deus nos faz um chamado específico para abraçar uma vida em um estado peculiar. E é por isso que todo cristão, ele deve de consagrar sempre ao Senhor a sua vida, aquilo que é a matéria do seu estado de consagração, nós poderíamos assim dizer. Os casados, que têm o sacramento do matrimônio, consagrar a Deus diariamente essa vivência, este estado de vida. Aqueles que têm as suas diversas profissões, de entregar a sua profissão ao Senhor, consagrando a Ele. Mas Deus também chama, dentre os batizados, homens e mulheres, para abraçar uma especial consagração, de entregar toda a sua vida de corpo e alma ao Senhor, que são os religiosos e aqueles que abraçam a vida consagrada em algum instituto religioso da igreja, mediante as profissões dos conselhos, mediante a profissão dos conselhos evangélicos, pobreza, obediência e castidade. E nesse sentido, no dia de hoje da consagração do Cristo ao Pai, nessa apresentação no templo que Maria e José realizam, celebramos o Dia Mundial de Oração pela vida consagrada e religiosa. De pedir ao Senhor que suscite de nossas comunidades, que suscite em nossa paróquia como um todo, autênticas e santas vocações a essa particular escolha, chamado, melhor dizendo, para ser esse instrumento de Deus. E assim nós veremos essa luz se manifestar na vida e no mundo, como manifestou nesse momento especial, diante dos olhos do velho Simeão e Ana, que estão ali no templo. Simeão que esperava ver a promessa de Deus se concretizar. E quando ele toma o menino nos seus braços, ele agradece ao Senhor porque reconhece naquela criança o Salvador do mundo, a luz para iluminar as nações. A promessa de Deus se concretiza, a promessa de Deus se cumpre, e Simeão é este testemunha.
Ao mesmo tempo que ele bendisse a Deus, profetizando a missão que Jesus abraçaria já na sua idade adulta, seria um homem para reerguer e também para a queda de muitos impérios da época, causando assim muitos sinais de contradição. No meio deste quarto mistério do terço que assim rezamos, do mistério que contemplamos a apresentação do Senhor, nós vemos também o mistério doloroso aqui unido. É quando o Simeão profetiza que, olhando para Nossa Senhora, que uma espada de dor traspassará a sua alma. E nós veremos daqui poucos dias, na Semana Santa, a espada de dor que traspassa toda a vida de Nossa Senhora, por ver o seu Filho sacrificando em favor de toda a humanidade. E de uma certa maneira, Maria está unida ao sacrifício do seu Filho, está unida a Ele. E neste sacrifício nós somos chamados, portanto, queridos irmãos e irmãs, a perseverar na própria oração de cada dia, sacrificando assim a nossa vida, sacrificando esse chamado que o Senhor nos faz e faz a todos de um modo especial, para abraçar essa vocação que é fruto dele mesmo, para ver esse grande milagre acontecer na vida e nas nossas realidades tão marcada da nossa sociedade atual. E como Ana, que perseverou, entregando a sua vida e servindo a Deus no templo, com orações e jejuns, ela também pôde ver a promessa se concretizando. Ela pôde contemplar, mas porque ela perseverou. E quando nós perseveramos, nós vemos, portanto, uma nova realidade e vemos as graças de Deus acontecendo na nossa vida. Não obstante os nossos pecados, os nossos limites, os ventos contrários, mas ali identificamos a presença e a mão de Deus que vem nos sustentar, nos fortalecer nos diversos momentos da nossa vida. E como um raio de luz, mais esplendorosa do que essa chama que acendeu as nossas velas no início desta celebração, a luz de Cristo, ela brilha para sempre. É uma fonte inesgotável, nos fazendo iluminar todo o nosso coração, a nossa alma, para que assim possamos corresponder sempre ao chamado que o Senhor nos faz. Rezemos hoje de um modo especial pelas vocações à vida consagrada e religiosa de nossa igreja, para que o Senhor suscite homens e mulheres para o seu trabalho, e que cada um já consagrado pelo batismo possa fazer frutificar no mundo de hoje, sendo uma chama no meio da escuridão do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.